Ok, Jair, obrigado pela sua participação. Obviamente a gente vai acompanhar. Mas nós voltamos aqui para um assunto brasileiro, nacional, bastante importante. Dá conta de que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, confirmou hoje as intenções do governo de não intervir no mercado cambial, mas disse que o Brasil não pode fazer papel de bobo e deixar o real flutuar livremente no mercado. Mantega participou hoje de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O ministro afirmou que a principal medida de defesa comercial do país é a administração do câmbio. E olha, para a gente entender isso melhor, está aqui conosco, gentilmente, mais uma vez, o economista, professor Evaldo Alves, professor da Faculdade da Fundação Getúlio Vargas. Professor Evaldo, boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Professor, nós vimos aí uma fala do ministro dizendo, bom, aqui ninguém é bobo. Eu não sei se o senhor se lembra, tem uma expressão em italiana que o pessoal escreve, dizendo, cá nessuno é fesso. Quer dizer, não pensa que aqui a gente é bobo, porque aqui nós não somos bobos, né? Agora, quando ele diz assim, aqui ninguém é bobo, o câmbio é flutuante, quer dizer o quê? Ele é flutuante até um determinado momento e daí para cima ele não flutua mais, porque se flutuar a gente empurra ele para baixo? É mais ou menos isso. Vou explicar em detalhes. Não se pode fazer como antigamente. Estou falando na década de 30 do século passado, 70, isso foi até meados de 80, em que o governo tinha o poder de pegar a caneta e mexer no câmbio. Hoje isso não é possível porque os sistemas financeiros estão interligados. Se a gente alterar o câmbio, a lei brasileira permite isso. O ex-presidente do Banco Central, Chico Lopes, tentou segurar na caneta. Ocorre o que se você fizer isso? Você toma um ataque especulativo. Portanto, a moda antiga não pode. A nova maneira é qual? É estimular compras de máquinas e equipamentos que vai fazer com que o câmbio, a demanda por dólar, né, caia, tá certo? E isso vai equilibrar o câmbio. Essa é uma maneira indireta. Provavelmente, ou muito certamente, o ministro quis dizer isso. Existem instrumentos na política econômica que possibilitam a queda do real. E por que a queda do real? Com o real mais barato, os nossos produtos lá fora ficam mais baratos. Eu posso exportar mais, essa é a razão. Não é uma razão esportiva de competição. O senhor acha que o governo pode voltar com aquela história da banda cambial? O senhor lembra que havia do governo do Fernando Henrique Cardoso? Isso. Ou seja, o real só flutua dentro daquela banda, nem para cima, nem para baixo? Isso configuraria uma certa administração do câmbio. Seria melhor fazer de um modo indireto, estimulando a política industrial que já foi anunciado, já está em caminho desde janeiro desse ano, é um pouco isso. Provavelmente o governo vai acentuar esses incentivos à modernização industrial em alguns setores. O próprio governo já até elencou quais setores: confecções, têxteis, móveis. Claro que isso resolve do lado industrial. Cria um probleminha com a OMC. Que eu estou protegendo alguns setores. A Organização Mundial do Comércio. Vai dizer que nós estamos fazendo o quê? Uma política protecionista. Uma política protecionista. Mas isso fica para um outro capítulo. Outro capítulo. Outra vida do senhor aqui. Professor, o ministro também afirmou que sem as medidas de administração do câmbio, o dólar estaria mais baixo, poderia chegar a 1,40 mais ou menos, e a indústria quebrada. Essas medidas anunciadas, o senhor acredita que são suficientes para fortalecer a indústria? Olha, nessa questão não existe um remédio total e que vai resolver tudo. Resolve por uns tempos, surgirão novos problemas e isso leva um nome, a política econômica. Mas certamente essas medidas que ele está pré-anunciando ajudam a acertar esse desequilíbrio. Por uns tempos isso resolve. Professor, me explica uma coisa que eu sou completamente leigo. A gente reclamava que não vinha capital. Agora vem capital, a gente reclama que vem capital? Porque esse capital precisa vir para aplicar na produção e não para ficar girando no sistema financeiro. Esse é o chamado capital motel, não é? Exatamente. Aquele que vem, permanece um pouquinho e vai embora. E como eu tenho uma crise nos países desenvolvidos, seja Europa, seja Estados Unidos, eles estão em crise, os investidores, os capitalistas estão indo para os países emergentes. Não é só para o Brasil, não. Aliás, o país que mais sofre com essa invasão de recursos é a China. A China tem reserva de mais de $1 trilhão, porque está sobrando mais de $1 trilhão de capital que está indo para lá. Os emergentes hoje
como você observou, nós temos uma coisa ao contrário de algum tempo atrás. Nós temos excesso de dinheiro entrando, só que precisamos fazer com que isso seja direcionado à produção e o capital motel tenha, pelo menos, seja um pouco mais restrito. E o governo está colocando o quê? Imposto sobre esse capital. Professor Evaldo, podemos continuar nossa conversa aqui um instantinho? Pois não. Muito obrigado já pela gentileza de ter vindo mais uma vez. Obrigada, professor. Boa noite.